Será que eu devo falar de Jesus nas minhas redes sociais? Essa é uma pergunta que vira e mexe eu recebo. E se você ainda não me segue, não segue meu canal, já começa a me seguir aqui agora. Eu sou Amanda Buquerque, maquiadora, sou pastora também e aqui nós falamos de tudo um pouco. E eu recebo muitas perguntas sobre essa. Amanda, eu não sei se eu devo falar de Jesus, como que eu vou falar de Jesus e da minha fé no meu perfil profissional, o que eu devo fazer? Bom, eu acredito que Jesus e o chamado que ele te deu se manifesta de diversas formas. Às vezes você nem precisa falar que é cristã, porque as suas atitudes vão transparecer isso. As suas pequenas atitudes no seu dia a dia já vão dizer que você tem uma identidade de filha da luz. O primeiro ponto é esse. Antes de abrirmos a boca para falar algo, para colocarmos um texto, para, enfim, falar sobre a vida das pessoas, ligar a câmera e falar um vídeo, eu preciso ser e viver antes disso. Isso não significa que você vai ser perfeito e muito menos que você vai acertar todos os dias. Mas você não vai se conformar com o seu erro, você não vai se conformar com o pecado, porque nós não temos amor ao pecado. Nós temos amor ao Senhor e por isso nós o obedecemos. Então, o primeiro ponto, o que eu fiz para falar de Jesus? Entender que o meu chamado, eu costumo dizer uma frase até engraçada, você que é cristã vai me entender, aquela passagem que Jesus chega derrubando mesas e virando mesas, muito irado, porque estavam fazendo da casa do pai dele uma casa de comércio. Eu falo para vocês que o meu chamado é virar mesas. É até uma expressão engraçada, uma vez uma seguidora me mandou isso no perfil e eu falei, nossa, isso faz tanto sentido para mim, porque eu não vim para ser uma pessoa morna, ou uma pessoa branda, ou uma pessoa para ficar em cima do muro, ou até mesmo com uma essência, uma identidade diferente, né? Até porque eu acredito muito que nós somos seres únicos e o Senhor vai agir de uma forma tão única e especial através das nossas vidas. Então, obviamente que isso iria se derramar no meu perfil. Então, o primeiro ponto que você tem que analisar antes de começar a falar de Jesus nas suas redes sociais, por exemplo, é: isso faz sentido para mim? Isso faz parte do meu propósito? Ai, Amanda, mas eu tenho medo porque as pessoas vão me julgar e se eu errar, as pessoas vão me julgar. As pessoas vão te julgar de uma forma ou de outra. O ser humano é assim. Mas a palavra nos diz que aquele que muito julga também será julgado. Então fique tranquilo que todos aqueles que se colocam no lugar de juízes sobre a sua vida, eles também serão julgados pelo mesmo peso, pela mesma medida. Então não temas quanto a isso, porque nós vamos julgar uns aos outros. Infelizmente nós erramos demais quanto a isso. Então não deixe de viver aquilo que o Senhor colocou no seu coração como um propósito, como um chamado, como algo que está ardendo, sabe? No seu coração que você tem que fazer com medo do que os outros vão pensar. Então o primeiro ponto é você saber o seu propósito, o seu chamado, saber se realmente aquilo te traz paz. A palavra de Deus diz que a paz é o nosso árbitro, então é muito importante você entender, eu estou com paz para fazer isso aqui? Eu estou com paz para poder fazer essa postagem, falar de determinado assunto, ser dessa maneira? Eu, por exemplo, em algumas vezes na minha vida, durante esses 10 anos trabalhando com internet, já tiveram algumas postagens que logo depois o Senhor me instruiu a apagar. Não que estivesse errada, mas que talvez não fosse para aquele tempo na minha vida. E isso é muito importante termos esse discernimento e sabedoria. Mas como você vai ter isso? Tendo relacionamento com Jesus. É impossível, querido, você saber diferenciar se é ou não a voz do Espírito Santo se você não tem uma comunhão com Ele, se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de leitura da palavra. E quando eu falo isso, eu falo sobre qualidade. Qualidade naquilo que você está tendo com o Senhor na sua vida. Hoje nós temos a tendência de ter um dia tão corrido e entupido de tarefas que nós não temos um mínimo com o Senhor. E aí você não sabe o básico, como por exemplo, será que eu devo falar de Jesus nas minhas redes sociais? Se você não sabe é porque você ainda não perguntou a Ele, porque certamente Ele teria uma resposta. E eu acredito sim que em algumas pessoas, em determinadas fases ou momentos, Ele pode até falar que não vai ser da forma como você pensa que Ele está te pedindo, mas de formas diferentes. Então, se por acaso Ele te falou, fale de mim nas suas redes sociais, o primeiro ponto que eu vou te instruir é sempre ter muito respeito, porque a internet ela vai abranger muitas religiões e pessoas de diferentes pensamentos e atitudes, então, obviamente, você não vai agradar a todos.
E que bom por isso, porque você viver para Jesus, literalmente, é você saber que você não vai agradar a todos. Então, não tenha essa verdade enraizada no seu coração. Eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, as pessoas vão discordar de mim. Se você é uma pessoa que é fissurada na aprovação do outro, não faça isso, porque certamente você vai se machucar, porque ao você se posicionar para Cristo, você vai desagradar literalmente o mundo. Então não espere aplausos, não espere você ser venerado por um certo posicionamento. O que eu prezo muito, muito nas minhas redes sociais é o respeito. Então você não vai me ver faltando com respeito, com seja lá qual for a religião, independente do meu posicionamento ou até mesmo da escolha do próximo. Isso eu acho fundamental, porque, querido, o Senhor não está em intrigas. O Senhor, ele não se faz presente em um ambiente de competição, de soberba, de intriga. Então, muito cuidado com a forma que você vai expressar a sua visão, a sua comunhão com Jesus. Sempre leva para o ponto de a sua vida, a sua visão, o que você vive, porque o que você vive é único e ninguém pode te impedir de viver a sua realidade com Jesus. Então, se hoje você não sabe por onde você começar, comece orando, comece tendo uma vida de oração com o Senhor, começa tendo comunhão com Ele, porque Ele é o seu bom pastor. E eu tenho certeza que Ele, como bom pastor, Ele vai te instruir aos caminhos que você deve andar, porque Ele é a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer saber como você deve agir nas suas redes sociais hoje, se você deve ou não falar de Jesus propriamente dito, falando, escrevendo dele, pergunte a ele se esse é o momento da sua carreira, da sua vida. Ai, Amanda, mas você não tem medo de perder clientes? Pelo contrário, 80% dos meus clientes, seja da parte da maquiagem quanto da parte de marketing, vem justamente por essa conexão, por eu ser cristã, por eu ser pastora, por eu partir dos mesmos princípios, ideais e conceitos do que aquela pessoa. Afinal, é muito bom, sim, você se relacionar com pessoas que têm a mesma visão, que têm o mesmo Deus que você, que têm os mesmos princípios que você. É muito bom. Mas Jesus também nos chamou para vivermos com pessoas diferentes de nós. Isso é um assunto até para um outro vídeo, que podem até te trazer reflexões que talvez você ainda não tenha parado para pensar. Mas quando você se posiciona como cristã, como serva, como filha de Deus, você também tem que estar preparadas para lidar com pessoas de diferentes visões que a sua. Então, antes de simplesmente você colocar nas redes sociais que você é cristã, que você levantou a bandeira do evangelho, que você levantou a bandeira de Jesus, que você é essa, que você vive essa verdade, que a verdade para você é Jesus, você precisa entender que você também veio para fazer a diferença no meio das pessoas que compartilham dos mesmos ideais que você e também das pessoas que não compartilham dos mesmos ideais que você. E para mim essa é a diferença chave. Nós estamos aqui para cumprir o ID, que é falar e ser pequenos cristos. Então, que possamos ser pequenos cristos aqui na terra, porque nós somos embaixadores de um reino. E glória a Deus por isso. Então não tenha medo, se o Senhor colocou paz no seu coração, de transbordar isso nas suas redes sociais. E eu evito falar muito, todas as postagens que eu faço, eu sempre oro ao Senhor e peço muito direcionamento, porque senão literalmente o meu perfil ele vai virar um perfil pastoral. Mas ainda não é o tempo da minha vida. Então eu tento achar esse equilíbrio no meu dia a dia. Quando não é para postar nada eu não posto, quando é para postar eu posto e tá tudo bem. Essa foi a forma como o Senhor me direcionou e eu tenho certeza que Ele vai direcionar você também.